né, essa gravação, e aí eu vou dar início, então, tá? Então, fica assim, a gente vai ver aqui se alongar a hora, agora já começou a gravar mesmo, e aí a gente vamos até onde dá aqui, né, uns 45 minutos, 30 minutos, 45 minutos, seguindo, tá? Às vezes eu fico concentrado aqui, empolgado, não vejo, muitas vezes não vejo que tem requisição de aluno querendo entrar, aí, se acontecer isso aí, vocês podem me interromper e me avisar aí, por favor, beleza? Então, vamos lá, deixa eu só fazer o seguinte aqui, deixa eu fechar uma janela, estou com o WhatsApp aberto, ele fica fazendo uns barulhinhos aqui. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu começar aqui. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente teve ali a gente falou naquela aula web que eu dei, a gente falou mais da questão das camadas, conhecer as camadas OSI, camada TCP/IP, né? E aí hoje eu vou tentar falar ali das camadas físicas, da camada de enlace e a camada de redes, que são os assuntos aí das nossas unidades 2, 3 e 4, né? Então, vamos começar aqui pela camada física. Então, o objetivo principal dessa camada é transportar os dados na forma de sinais eletromagnéticos por um meio de transmissão, né? Então, converter os bits, converter em bits, né, 0 e 1, de acordo com o tipo de sinal utilizado pelo meio físico, para padronizar sinais elétricos, distâncias, transmissão, capacidade, cabos, conectores. Então, esses são os objetivos aí principais da camada física, né? De maneira geral, os dados que a gente quer transmitir, eles não estão em um formato que pode ser transmitido pela rede, né? Então, esses dados, eles vão ter que ser transformados em sinais eletromagnéticos. Então, basicamente, é esse o objetivo ali da camada física. Então, se a gente lembra nas aulas anteriores, né, naquela da unidade 1 das camadas OSI, essa comunicação que eu quero fazer, essa informação que eu quero transmitir, ela vai sendo encapsulada a cada camada, vão sendo inseridos novos dados, e quando chega ali na camada física, basicamente tudo isso vai ser transformado ali em 0 e 1 para poder correr ali pelo meio físico, né, para utilizar esse meio físico, que pode ser cabo, que pode ser o ar, né, e é justamente isso que a gente está tratando aqui, né, quais são os meios de transmissão, né, se a gente está falando da camada física, a gente está falando desses meios de transmissão, né, eu passei por todas aquelas camadas e chegou o momento de eu transmitir esse dado para o meu destino, passando por diversos nós, aí vai depender da rede que eu estou fazendo essa comunicação, né? E esse meio de transmissão pode ser o cabo ou o ar, né? Mais especificamente não o ar, mas o espaço livre, né? Mas a gente fala geralmente como ar mesmo, né? Então, o meio de transmissão é o que? É aquilo que é capaz de transformar as informações de um lado para o outro, né? Capaz de transportar essas informações, de transmitir essas informações do meu emissor para o meu destino, né? O meu remetente para o meu destino. Então, quando a gente conversa, por exemplo, é um meio de transmissão. A gente usa um meio de transmissão que é o ar. Né? Uma encomenda de um livro, ele vai de bicicleta, vai de avião, vai de caminhão, vai de drone. Né? A Amazon agora vai usar drone para entregar seus pacotes. Né? Então, esses são meios de transmissão. Na comunicação de dados, o meio de transmissão aí pode ser o ar, né, o espaço livre, ou pode ser um cabo metálico, ou um cabo de fibra ótica, né? Então, aqui a gente está mostrando, então, os meios de transmissão confinados, ou alguns autores usam
o termo guiados, né, que pode ser aí o cabo de par trançado, o cabo coaxial, o cabo de fibra ótica, e os não confinados, ou os não guiados, né, que é o espaço livre, que é o ar. Né? Então, basicamente, é, é isso aí. Bom, então vamos falar um pouco dos meios confinados, né, que são os meios guiados, que usam aí cabos, né, fios. Quando são utilizados fios ou cabos para interligar computadores para transmissão de dados, podendo ser por meio de sinais elétricos, usando meios metálicos, ou óticos, usando fibra ótica, né? A escolha do meio físico desses cabos que tipo de meio que vai ser usado, que tipo de cabo, se vai ser fibra ótica, se vai ser par trançado, isso vai depender da rede, dos objetivos dessa rede, levando em consideração, por exemplo, a capacidade de transmissão, a imunidade necessária, a atenuação, o ruído, o custo, confiabilidade. Então, assim, o custo, por exemplo, é um exemplo fácil, né? Beleza, eu tenho um cabo de fibra ótica que é muito bom, que vai ter pouco ruído, pouca interferência, mais rápido. Só que se eu falar que eu vou usar o cabo de fibra ótica na minha LAN, na minha rede interna, eu vou aumentar o custo dessa minha rede, às vezes desnecessariamente, né? Então, por isso que muitas vezes o custo pesa e eu vou usar um cabo de par trançado, que é mais barato, e vai me atender para aquele objetivo daquela rede que eu estou montando internamente, né? De maneira geral, todos os meios físicos, eles possuem um condutor, né, por onde o sinal ele é enviado, como, por exemplo, o cobre, né, num caso, um cabo coaxial, ou um cabo de par trançado, ou uma fibra ótica, por exemplo, né? Um isolante, ele vai ter, além desse condutor, ele tem um isolante para proteger contra interferências externas, ou para evitar o contato entre outros condutores, né, que estão ali próximos, né? Eles têm uma proteção externa, também, todos esses cabos também têm essa proteção externa, que é uma proteção ao meio que ele tá sendo usado, ao meio que ele foi empregado, né, para prevenir aí danos, né. Às vezes, muitas vezes, essas interferências a gente nem imagina o que pode acontecer, né, muitos cabeamentos que são aterrados podem ter interferência aí até de roedores ali que vão mastigar esses cabos aí, vão acabar atrapalhando essa comunicação dos dados, né. Então, o cabo de par trançado, né, cabo de par trançado é mais usado nessa comunicação de rede, ele é um dos mais utilizados, né? O UTP, que é o One-Shield Twist Pair, que é esse cabo que está sendo mostrado aqui, é o que a gente fala Unshield, né? É não blindado, né? Também tem o blindado, que tem um revestimento a mais, uma proteção a mais, né? Tem uma folha metálica que reveste cada par dos condutores isolados, né? Isso acaba encarecendo mais, então por isso que tem que ver o objetivo, se é num ponto que a comunicação pode sofrer muita interferência, às vezes é preciso investir nisso aí, né? Bom, os cabos de par trançado, eles têm diversos padrões, diversas categorias, né? São definidos, desenvolvidos pela EIA-TIA. O padrão 568, a EIA-TIA 568, especifica aí, por exemplo, a categoria para uma determinada velocidade, o tipo de cabo de conectores, a topologia da rede que esses cabos vão ser usados, né? A gente não vai entrar em detalhes desses padrões, são muitos, para que a gente pode abordar os próximos assuntos aí que são interessantes, né?
Mas o que mais? Bom, esses cabos, eles usam esses conectores que a gente chama de RJ45. Eles podem ter diferenças, esses dois, por exemplo, esses dois conectores aqui, eles são diferentes, mas às vezes não dá nem para reparar, né? É, o de cima, ele é um UTP da categoria 5, o CAT5, que a gente fala, e esse, esse abaixo aqui é para a categoria CAT6, né? Nem sei se dá para notar a diferença, mas é a forma como são conectados esses fios, né? A principal diferença é o conector do CAT5 aqui, né? Os 8 fios do cabo ficam lado a lado, formando uma linha reta, enquanto no conector do CAT6 eles são dispostos aí em zigue-zague, né, em busca de uma qualidade melhor. Mas isso, mais por curiosidade aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes aí, tá? Bom, existem dois códigos de cores diferentes que, né, para fazer a utilização desses cabos, né? No caso aqui do EATIA 568, você tem uma versão industrial que é o T568A, e você tem outra versão que é o 568B, né? Bom, se ambas as pontas estiverem aqui no A, no 568A, por exemplo, ou no B, tanto faz, vai ser um cabo direto, né? Se for fabricado com uma ponta de um tipo e a ponta de outra, aí a gente tem o que a gente chama de crossover, que aí vai ser usado, né, ou cabo cruzado, né, que permite a ligação de dois computadores diretamente, né, você liga pelas placas de rede desse computador, vai ser uma rede aí ponto a ponto, né, não vai passar por nenhum computador, né, por nenhum switch. Então, é a forma de combinar, né. Então, aqui a gente pode ver, né, nesse, você vai ter no PIN 1, que eles falam, né, o branco do verde, o branco do verde, no PIN 2 o verde, no 3 o branco do laranja, no 4 o azul, no 5 o branco do azul, no 6 o laranja, no 7 o branco do marrom, no 8 o marrom. E aí, nesse outro padrão aqui, nesse outro tipo, você vai ter uma combinação diferente, né? Vai depender aí dos seus objetivos, né? Bom, seguindo aqui. Aí falar um pouco do cabo coaxial, né? Aí é bem rapidinho mesmo, é um cabo que a gente vê atualmente mais nas, nas redes de TV a cabo, né? O cabo coaxial, ele apresenta um núcleo, como está dizendo aqui, um condutor central, né, de fio torcido, sólido, geralmente é cobre. Ele é envolto em um revestimento isolante, né, e depois ele vai ter outro revestimento que é um condutor externo, né, uma folha de metal aí, é, ou uma capa, como está dizendo aqui, ou uma combinação de ambos aí. O invólucro metálico externo serve tanto como uma blindagem contra ruídos, como um segundo condutor que completa o circuito, né? Então, você tem o condutor central aqui, o condutor interno, e você tem essa blindagem que também pode servir como um condutor. Esse condutor externo também é revestido por uma cobertura isolante e o cabo todo é protegido por uma cobertura plástica, né? Então você tem esse isolante e a cobertura plástica. Então é na tentativa ali de sempre evitar o máximo possível de interferências e de ruídos que podem prejudicar aí sua transmissão dos dados, né? Que pode transformar um zero em um ou um em um zero, né? E aí bagunçar ali a sua transmissão, tá? Bom, aí o cabo de fibra ótica, um cabo importantíssimo, ele é construído sob uma estrutura de vidro ou plástico, né? Transmite sinais
uma forma de luz por meio de reflexão, então ele vai refletindo essa luz até chegar no destino, né, vai passando pelos nós, enfim. Uma fibra, estou engasgado aqui, uma fibra ótica dessa é composta por dois núcleos de vidro, sendo um núcleo cilíndrico interno, que é esse aqui, e um outro mais externo, com características, ele vai ter características óticas diferentes do interno ali, que é justamente para a luz refletir, né, para essa luz refletir caminhando. Ele é mais trançado, por exemplo, né, seja o par trançado não blindado, quanto o blindado, a fibra ótica é mais cara mesmo, ou mesmo os coaxiais, claro. Só que, em compensação, ele tem um desempenho muito bom, né? Ele é bem, bem utilizado ali, principalmente quando você vai conectar redes distantes umas das outras, né? E que você vai precisar aí de velocidade, por exemplo, e também de uma proteção contra interferências, né, de uma melhor qualidade nessa transmissão, né, só que eles são mais caros. Então aqui, ó, vamos ver, as fibras óticas usam a reflexão para guiar a luz por um canal, um núcleo de vidro ou plástico, como a gente viu, é revestido por uma casca de vidro ou plástico menos densa. A diferença na densidade dos dois materiais tem que ser tal que o fluxo de luz deslocando-se através do núcleo seja refletido pela casca em vez de ser refratado nele, né? Então, muitas vezes a gente vai falar, fibra ótica, né? É uma transmissão ótica, uma luz que está passando ali pelo cabo, a gente tende a pensar que essa luz vai retinha, bonitinha, mas não. A luz, ela vai refletindo para ela poder caminhar ali. E a diferença da densidade desses dois condutores de vidro ou de plástico é que faz com que a luz reflita e possa caminhar ali nesse cabo, né? Então, por isso que a gente diz aí que tem dois modos para a propagação da luz ao longo desses cabos óticos, ao longo desses canais óticos, que é o multimodo e o monomodo, né? Cada um dessas formas, vai exigir fibras óticas com características físicas diferentes, né? O multimodo, ele também tem dois tipos, né? Ele pode ser o índice degrau, que fala, ou o índice gradual, né? Aqui na imagem dá até para a gente ver, aí é mais a título ali de interessante, é curiosidade de ver esse esquema. Como eu falei, a gente tende a pensar que sempre essa transmissão da luz ela vai em linha reta, né? Mas não. Nesse multimodo índice degrau, a gente pode ver que esse, esse condutor mais interno, né, ele não é tão fino como esse aqui no monomodo, né? Então, ele vai ter uma refração maior ali. No caso do degrau, a densidade do núcleo, ela é constante do centro para a borda. Então, assim, toda a densidade desse núcleo aqui, desse condutor mais interno, ela é igual, né? Em todo esse condutor aqui, né? É, aí você vai ter a diferença dessa densidade só nessa casca, nesse condutor mais externo. Então, por isso que essa refração ela é mais angular, né? Ela é mais reta, né? Então, como a densidade aqui dentro não muda, dentro desse núcleo aqui não muda, ela vai mais em linha reta. Já no índice gradual, mesmo nesse condutor interno aqui, eu tenho uma densidade diferente da borda do centro para as bordas, né? Então, eu vou suavizar essa refração, né?
e aí ela vai ter mais qualidade, vai ter menos, pode ter menos interferência, mas vai percorrer caminhos mais longos sem perder muito a sua força ali, né, de condução. Então, não é só, nesse índice gradual, não é só a diferença de densidade do condutor mais interno com o condutor mais externo. O próprio condutor interno aqui tem uma diferença de densidade que faz suavizar essa transmissão. E no monomodo, ele vai ter índices, um índice degrau, uma fonte de luz mais focalizada, né, que limita os fluxos da luz aí a ângulos quase aqui, quase que horizontal, né, não chega a ser horizontal, mas quase horizontal, né, essa fibra monomodo, ela tem, o diâmetro do núcleo dela é muito menor que a fibra multimodo. Aqui a gente está falando de algo como um fio de cabelo aí, né? Então é, é bem é bem bem estreito mesmo. E aí vai essa luz vai percorrer longas distâncias, né? Bom, continuando, deixa eu beber uma água aqui. Essa tecnologia da fibra ótica é muito interessante, professor. É muito legal, né? Eu também acho bacana, assim. Quando eu fui aprofundar mais os estudos, e aí ver essa questão da refração da luz, né? A gente acha, a gente não sei lá, se você não para pensar, você não percebe essa questão de que a luz vai ficar refletindo, rebatendo, ricocheteando ali para poder andar. É muito bacana mesmo. Não, é incrível, né? E transmite dados, voz, enfim, transmite uma série de coisas. É fantástico. Não é. Se parar para pensar, né? Que tudo está ali transmitido por um feixe de luz ali, é fantástico mesmo. E aí essa questão até, quando a gente está falando ali de cabos que vai usar um condutor metálico, né, a gente está falando de pulsos eletromagnéticos, assim como a luz, né, e aí vai ser a intensidade dessa luz que vai dizer se é um zero ou se é um, né, que é representado até por essa por essa linha aqui, né? Então, digamos, o 1 é a transmissão mais elevada e o 0 vai ser a menor, né? Então é isso, é um pulso eletromagnético, dependendo da intensidade, é que vai dizer ali se é 0, se é 1, né? Eu acho incrível também esse modo de transmissão, né? Bom, as vantagens, largura de banda mais ampla, menor atenuação do sinal, né? Ele tem uma duração, percorre mais longas distâncias em relação aos outros tipos de meios, maior resistência a materiais corrosivos, mais leve. As desvantagens é a propagação unidirecional e o custo, que realmente o custo é mais elevado, né? E aí a gente vem para a camada física da questão dos meios não confinados, os meios não guiados. E a gente está falando o quê? Né? Os meios de transmissão aí não guiados, não confinados, eles vão transportar também as ondas eletromagnéticas, só que agora sem um cabo, sem um condutor físico ali, um cabo mesmo, né, um fio, digamos assim. Esse tipo de comunicação, ele muitas vezes é conhecido como sem fio, né, o Wi-Fi que a gente fala, sem fio. Os sinais normalmente são transmitidos pelo ar, né, pelo espaço livre, ficam disponíveis para qualquer um que tenha um dispositivo capaz de recebê-los, né, uma coisa, aí se você pensar em questões de segurança, então já começa daí o cabo, não é todo mundo que vai ter o acesso a esse meio de transmissão pelo cabo. Já no ar, quem tiver lá o equipamento, se não tiver devidamente protegido essas transmissões, pode ter um acesso ali, quem tem um equipamento com uma recepção Wi-Fi, né? Então,
tem que se preocupar com esse lado de segurança, né? São diversas preocupações e meios de segurança. A criptografia, por exemplo, é uma delas para evitar ali o ataque do homem do meio, por exemplo, que vai pegar vai usar um sniffer como o Wireshark, por exemplo, e vai conseguir rastrear, conseguir pegar essa comunicação e olhar para dados sensíveis, enfim, sem ter autorização, né? Essas ondas, bom, transmite aí voz, música, né? A gente está falando aqui, muitas vezes, como a gente está falando de rede de computadores, está pensando por exemplo, na navegação de páginas web, mas aqui a gente também está falando de rádio FM, né? Está falando de telefonia, está falando de navegação marítima, aérea, enfim, falando de diversos tipos de comunicação. Se propaga aí de diferentes tipos de radiação, como essa figura aqui mostra, né? A gente não vai entrar nesses aspectos. No material de vocês, eu acho que está bem definido lá. Bom, e quando a gente fala dessas transmissões sem fio, a gente vai falar muito de frequência. Nós vamos ver ali até a questão de multiplexação por frequência, por exemplo, né? A frequência é uma característica determinante, né, na identificação de uma onda eletromagnética, né? É ela que vai me fazer, se eu estou num rádio, por exemplo, eu vou mudar de estação, eu vou pegar uma outra frequência para escutar outra música, né, para escutar outro rádio, né, outro canal de rádio. Então, além da frequência, tem outras características, outras duas importantes, como a amplitude, fase, né? A amplitude aí é a distância entre uma crista, né, ou um vale da onda, né, que vai determinar algumas questões de qualidade, mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Frequência, como eu disse, ela é importante, ela por ser cíclica, uma onda vai repetir esse padrão por determinadas vezes, né, e é isso que vai me fazer poder diferenciar esses canais. Ela é a identidade da onda, né, a frequência, a velocidade da onda determina também esse comprimento da onda que vai ser transmitido, né. Bom, enfim, tem a fase também, fase de uma onda, ela é o que é a posição que essa onda tem em relação a outra onda, mas talvez a gente não entre nesses detalhes aqui, que não são muito, muito importantes no momento aqui. As principais vantagens: permitir acesso às redes em locais onde a passagem de cabos não seria possível ou pouco adequada, né, a mobilidade, redução de custos, facilidade de instalação. Impedimentos podem ser geográficos, legais. A questão da rede sem fio, igual a questão da mobilidade bacana, ou permitir acesso às redes locais. Então, assim, a gente não está falando só dessa transmissão Wi-Fi que a gente está mais acostumado, tem um roteador aqui, né, então, a gente está falando de comunicação via satélite também, né, então tudo isso está dentro desses meios não confinados, né. Também tem a questão de interferência, né, ela internamente, dentro das casas, dos escritórios, a gente tem interferências com micro-ondas, motores elétricos, né, por exemplo. Externamente, você tem linhas elétricas, árvores, estações elétricas, isso tudo pode prejudicar ali a transmissão de dados, né. Uma rede de um ambiente local na empresa, por exemplo, ela sei lá, eu uso uma rede Wi-Fi com uma tecnologia nova que me atende aí de forma bacana, né? Agora, se eu preciso de um alcance maior, né, que normalmente um Wi-Fi desses que a gente usa no alcance, eu vou ter que ter outro tipo de tecnologia, né? Então, conforme o tipo de rede ou a finalidade, será escolhida a tecnologia
padrão, né, a tecnologia, o padrão, ou a técnica de transmissão. Cada tipo de tecnologia sem fio vai usar um tipo de antena para atender a necessidade, o alcance que se precisa e o propósito do uso da rede. Então, é isso que eu falei, né? Dependendo dos locais ali, muitas vezes você só vai conseguir essa transmissão de dados por meio de satélite, via satélite. Mesmo a transmissão de dados via satélite, você vai ter padrões diferentes ali a serem usados, né? Então, a transmissão, por exemplo, ela pode ser unidirecional ou omnidirecional, né? Na unidirecional, no caso está representado por essa imagem aqui, as antenas elas devem estar alinhadas ali em uma mesma direção, né? E aí vem a questão de requerer ou não uma visada total ou uma visada parcial, né? Quando a comunicação exige essa visada total, né, não pode ter nenhuma zona de Fresnel, que eles falam, né? Então, se é total, esse pico aqui dessa montanha já vai atrapalhar a minha transmissão, né? Essa zona de Fresnel, ela define, justamente o que define essa área ao redor de um link, né, de linha divisada, que tem que estar ali sem obstrução para não causar reflexos, né, para não causar interferências aí nessa transmissão que vai degradar significativamente aí a qualidade do sinal. Bom, a omnidirecional, ela tem esse formato aqui, cogumelo, mais ou menos, né, cogumelo mais ou menos ali, né. Então, né, nesse caso aqui, o sinal é transmitido em várias direções, né? Normalmente, a gente se usa várias antenas, né, para isso, né? Exemplos, redes Wi-Fi, telefonia celular, ondas de rádio. Então, ela ultrapassa os objetos, ela vai crescendo aqui, né, vai ultrapassando os objetos, mas também vai perdendo a força, né? Por isso que é bom planejar, quando a gente fala de casa, estava até conversando no início aqui, dentro de casa mesmo, a gente tem que planejar bem o local do access point ali você vai colocar na casa. Geralmente é bom num lugar mais central da casa, num ponto mais alto, né? Nem sempre a gente consegue isso, né? Mas é importante planejar. Numa empresa, num trabalho que você vai ter esses pontos de acesso sem fio, é importantíssimo você calcular bem esses pontos para poder transmitir bem esses sinais. Bom, as características aí dessas ondas omnidirecionais, a gente pode dizer que elas transmitem ali sinais broadcast, né? É o que eu falei antes eles mandam esse sinal para todos os lados, né? Diferente ali dessas duas antenas que estão ali uma enviando sinal para a outra, né? Ela manda esses sinais broadcasts e quem tiver condições tiver um dispositivo para acessar essas informações vai acessar. Claro que aí vai ter as questões de segurança, né? Aí, nesse caso, você tem, no caso de aplicações, por exemplo, a transmissão de rádio, né, que transmite em broadcast, você vai ter um transmissor que envia o sinal e muitos receptores ali para receber, né? Aí a gente está falando de telefone, de rádio, de televisão, enfim, de navegação marítima. Bom, transmissão sem fio pode ser ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho. No caso de rádio, aí vem uns numerozinhos aqui, né? Geralmente são 800 e 900 MHz,
e entre 1,85 e 2,4 GHz, né, no caso do telefone sem fios, PCs, dispositivos móveis. Então, essa é a frequência que determina ali essas ondas de rádio, né, para a gente não ter interferência. Antigamente, o Wi-Fi tinha muita interferência dos telefones sem fio, né, aí foi mudado o padrão para poder dar menos interferência, né, dentro de casa e tal, porque essas coisas acabam interferindo no sinal. Nos celulares são usados faixas 824, entre 824 e 849 MHz, e entre 869 e 894 MHz. No Wi-Fi, 2.4 e 5 GHz, são os padrões aí, né? É uma coisa interessante também, né? Em casa, às vezes, a gente instala o roteador, o access point ali, mas você tem seus vizinhos também, né? Com os seus access points funcionando e mandando esses sinais para todo lado, né? Então, muitas vezes, aí vai depender da frequência que está sendo usado. Se todo mundo estiver ali no mesmo canal, nessa mesma frequência, esse seu canal vai ficar ocupado, vai disputar ali a transmissão com os seus vizinhos. Então, os roteadores mais modernos ali, eles têm até dispositivos, mecanismos para procurar um canal mais adequado, né, com menos ocupado, digamos assim. Só que, ou então você configura manualmente isso, e os técnicos geralmente configuram isso no momento ali para ver qual o canal mais livre, digamos assim. Bom, infravermelho, geralmente aí o controle remoto entre o micro-ondas e a luz visível, 100 GHz e 100 terahertz, são ondas direcionais com linha divisada e não atravessam obstáculos físicos, né? Por isso que o controle remoto você tem que apontar ali mais ou menos na direção da TV, por exemplo. E o micro-ondas, que são direcionais e podem ser com visada total ou parcial. Aí tem o IMAX, né, que tá ganhando força, podendo alcançar aí 45 megabits por segundo, com distâncias que pode chegar a 48 quilômetros entre as antenas. Então, é uma tecnologia que tá ganhando força ali para essa transmissão de dados. Chuvas podem degradar o sinal porque a água é opaca para esse tipo de onda, então veja que até chuva pode interferir no sinal aí. Bom, o satélite baseia-se em micro-ondas para refletir o sinal para outra estação. A Lua foi o primeiro satélite utilizado em transmissões, só que aí você tem usar a Lua como satélite ali, você vai ter tempo, vai ser maior para essa reflexão e diversas outras necessidades para fazer essa transmissão, né? E os satélites, inclusive, se você usa satélites geoestacionários, por exemplo, sua antena de recepção não vai precisar ficar rodando, né? Ela fica fixa, apontando para um lugar fixo, porque esse satélite que está lá no espaço, né? E a gente fala que é geoestacionário, a rotação dele é muito sincronizada ali com a Terra, então parece com a rotação da Terra, então parece que ele está no mesmo lugar sempre, né? Então você aponta para uma mesma direção. Outros tipos de antena tem que ficar girando para detectar esses sinais, mas não vamos entrar nesses detalhes, não. O sistema telefônico utiliza técnicas de multiplexação para otimizar o uso, ou seja, consiste em compartilhar possibilitando que seja usado com mais eficiência. Então, multiplexação é um assunto bacana, interessante também, que é bom abordar aqui. Só um minuto. Bom, tá aqui. Definição de multiplexação, né? Multiplexação é o conjunto de técnicas que permite transmissão simultânea de vários sinais por meio de um único link de dados. Então, a gente viu ali
aqueles cabos, né? Nós vimos os cabos ali, cabo coaxial, par trançado, vimos fibra ótica, falamos da transmissão sem fios, né? Então, o ar como transmissão, e a multiplexação vai ser dividir essa transmissão, dividir esse meio de transmissão para enviar mais de um sinal, né? Por que a gente vai multiplexar um canal, né? Toda vez que a largura da banda, né, de um desses meios de transmissão, né, que está conectando aí, por exemplo, dois dispositivos, for maior que a necessidade da largura de banda dos dispositivos, a gente pode compartilhar o link, senão a gente vai desperdiçar a banda, né? São um dos motivos. Então, vamos entender o que é essa multiplexação, né? Então, a gente tem aqui alguns tipos. Por divisão de frequência, FDM, por divisão de tempo, TDM, e por divisão de comprimento da onda, aí, no caso de sem fio, né, que é a WDM. Olha só, multiplicação por divisão de frequência, né, a FDM. No FDM, os sinais das portadoras, né, de quem está ali transmitindo, essas portadoras diferentes estão transmitindo, eles vão ser modulados em frequências diferentes, né? As frequências das portadoras elas são separadas em uma largura de banda suficiente para acomodar o sinal modulado. Então, você vai estabelecer aqui canais no seu meio de transmissão, né? É bastante utilizado, por exemplo, transmissão de rádio, de TV, em telefonia, né? Para telefone, né? Então, os sinais que vão ser transmitidos passam por um modulador, vão passar ali por um modulador, vai modular esses sinais a uma dada frequência, né? Ou seja, toda a informação de um sinal, seja dado, seja voz, ela é modulada naquela frequência. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 portadoras, e eu modulo de uma portadora para transmitir nesse canal 1, de outra nesse canal 2 e de outra portadora nesse canal 3. Então, elas vão dividir esses canais para transmitir seus dados, né? Todos os sinais vão percorrer seu caminho de forma simultânea, pelo mesmo meio físico, até chegar no destino, né? Até chegar lá no receptor. Na saída aqui, vai ter diversos filtros, né, dessa que a gente fala filtros de banda passante, né, de cada filtro vai deixar somente passar os sinais de uma dessas faixas de frequência aqui, né, em cada uma dessas frequências está um sinal sendo transmitido, né. Então, aqui, né, consiste em dividir a faixa de frequência de modo que cada transmissão a ser efetuada utilizará uma dessas faixas. As várias transmissões são simultâneas, sendo que cada uma ocupa sua faixa de frequência. Todas essas transmissões caminham juntas pelo mesmo meio físico, cada uma em sua frequência, né? Então, aproveitar o mesmo meio de transmissão, que tem uma banda boa, por exemplo, para transmitir os sinais, transmitir as informações de diferentes portadoras ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, tá aqui, ó, eu tenho aqui essas 3 portadoras, vem o modulador, ajusta a frequência dessa onda aqui para essa frequência aqui, para a portadora 2 eu uso essa frequência, para portadora 3 eu uso essa frequência, né? Esses moduladores aqui vão dividir esses sinais dessa forma. Aí, no meio de transmissão, isso tudo é transmitido simultaneamente, vem tudo aqui, digamos, misturado, ao mesmo tempo misturado ali, né, cada um na sua frequência. Quando chega no outro lado, os filtros vão demodular isso aqui. Então, aí, recebi esse sinal assim, esse filtro vai pegar só o que é dessa frequência aqui, e esse filtro vai pegar só o que é dessa frequência, e esse vai pegar só o que é dessa frequência.
e aí eu tenho sinais. A rádio funciona assim, quando você muda de estação de rádio ali, ele vai procurar as frequências para aquela estação ali, certo? Então, esse foi o FDM, né, por frequência. E a multiplexação por divisão do tempo, de tempo, né, ela é bem parecida, quer dizer, o raciocínio é parecido com o FDM, só que ao invés de frequência, eu vou dividir por tempo, né? E o que é legal do TDM é que aí toda portadora, todo sinal de uma portadora vai usar a largura da banda integralmente, né? Então, eu não vou ter aqui como cada um usou uma parte dessa banda aqui, né? Dessa capacidade dessa banda. Aqui, opa, deixa eu ir. Aqui eu vou usar a capacidade toda e dividir essas transmissões em tempo. E aí é mais ou menos, o raciocínio é mais ou menos igual, né? Vou ter aqui os moduladores, digamos, que vão transmitir esses sinais nos tempos adequados para cada portador, e aqui o demulador vai pegar só os sinais que são daquele tempo específico, né? Então, é um processo digital que permite que várias conexões compartilhem um link de maior largura de banda, em vez de compartilhar parte da largura de banda, como acontece no FDM, o que é compartilhado aqui é o tempo. Cada conexão ocupa uma fração de tempo no link. Então, é isso. Aqui a portadora 4, A1 mandou aqui, num determinado tempo, depois a 2, depois a 3, a 4 e assim por diante. Os vão recebendo sinais e filtrando, pegando só daquele tempo que é adequado. A de onda é bem parecido também, a questão, só que conceitualmente ela é igual a FDM, é por frequência, a ideia é a mesma, né? Você vai combinar vários sinais de diferentes frequências, a diferença é que as frequências aqui, no caso, são muito altas, só isso, né? A ideia é combinar aí várias fontes de luz em uma única fonte luminosa, né? Então, aqui é usado aqui para transmissão, no caso de cabos de fibra ótica, né? Quando você quer fazer a multiplexação aqui para as fibras óticas, você usa esse por divisão de comprimento de onda, ok? Pessoal, isso aí foi então da camada física. Vocês estão vivos aí? Sim. Estamos aqui. Então, beleza. Então, ó, eu vou entrar aqui no enlace de dados. Talvez não dê para falar ali da camada de redes, tá? Junto da camada de rede tem umas coisinhas bacanas que eu queria falar, mas vamos ver. Vamos continuar aqui. Vou entrar na camada de enlace de dados e vamos ver até o ponto aqui que eu posso ir. Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco agora da camada de enlace de dados, né? Bom, primeira coisa a se falar do enlace de dados é que, assim, até peguei essa imagem, a questão dessa definição aqui do livro do Kuroz e Ross, eles definem enlace como sendo os canais de comunicação que conectam nós adjacentes nos caminhos de comunicação, né? Então, para levar um datagrama, né, de um host, de um nó de origem até o destino, o datagrama tem que ser transportado sobre cada um desses enlaces que vão existir ali no caminho fim a fim, né? Então, se a gente observar nessa imagem aqui, você tem diversos enlaces, né? O envio de datagrama de um host sem fio para os servidores, por exemplo, aqui embaixo, né? Que é o que foi destacado.
Então, você vai ver aqui, vamos ver, eu vou ter uma transmissão desse nó aqui, desse host, até pelo desenho aqui, né, para esse servidor, né. Então, ele vai passar por um enlace aqui, que é esse enlace do computador, é um enlace sem fio, né, do computador para esse roteador, para esse access point aqui. Depois eu passo por outro enlace que vai do access point para um computador, para um switch, né, não deduzo que seja um switch não só pelo desenho, né, que por padrão geralmente se desenha quadrado do switch, roteador redondinho ali, mas aqui eu vejo ligando uma LAN, né, uma rede corporativa aqui, computadores em um switch. Depois eu vou ter esse outro enlace desse switch para esse roteador, esse outro enlace entre esses dois roteadores, desse roteador para esse switch, para esse outro computador, e aqui para o servidor. Então, eu tenho aqui 6 enlaces, né? Então, essa é a definição aqui do enlace. Bom, enlace de dados, ele provê serviço para a camada de rede, né, conexão de enlace, transferência de unidades de dados do serviço de enlace, identificadores de terminação da conexão de enlace, sequenciação, né, de visão e sequência dos quadros, notificação de erros, ele também faz isso, né, já que uma camada física pode ter muitas interferências e aí o datagrama ali chegar com erros nos dados, né, controle de fluxo, quando necessário e viável, parâmetros de qualidade de serviço, né. Bom, mas vamos lá, a gente viu na camada física que a gente tem lá diversas tecnologias, diversos padrões para essas transmissões de dados. Aí lembrando até da unidade 1, quando a gente falou de todas as camadas, né, da camada de rede para cima, né, as tecnologias de transmissão física que a gente viu agora há pouco, pouco importam para essas camadas, né, o que eu estou querendo dizer, as camadas 3, 4, 5, 6 e 7, elas são independentes da tecnologia de transmissão utilizadas, elas não querem nem saber se o que elas vão enviar de informação passa por um cabo de par trançado, passa por um cabo de fibra, ou por um meio sem fio, elas não estão nem aí, não se importam com isso, não. Já aí, quando você chega na camada de enlace, aí isso vai ser muito importante. É essa camada que vai adequar o que você quer transmitir, vai adequar os pacotes fornecidos pela camada de rede, ela vai adequar esses pacotes para a camada física, ou seja, vai adequar esses pacotes para o meio de transmissão, para a tecnologia de transmissão de dados que está sendo usado, né? Ou, obviamente, o contrário também, né? Vai pegar os datagramas recebidos ali da camada física, vai tratá-lo e vai entregar para a camada de redes, né? Porque senão a camada de rede não vai conseguir fazer o processamento que ela precisa fazer, né? Então, assim, básico da camada de enlace é mover um datagrama de um nó até um outro nó adjacente, né? Por um único enlace de comunicação, tá? É o que a gente viu ali, opa, para trás, que eu quero. É que a gente viu aqui, né, nessa imagem, né? Então, se ela vai fazer, bom, peguei aqui esses dados, passei para esse nó, daqui eu vou passar para o próximo nó. Então, nas aulas, na outra aula que eu gravei as videoaulas, né, a gente fala, não, então aqui vai chegar o endereço MAC de origem é desse aqui, de destino é desse, aí a camada de enlace vai tratar isso, vai falar, o próximo nó é esse switch, então minha camada, meu endereço físico de origem passa a ser desse aqui,
e o de destino passa a ser desse aqui, e assim por diante, né? Isso a gente falou bastante nas outras aulas. Então, basicamente, né, é esse o trabalho ali dessa camada de enlace, né? E aí tem outros, as questões importantíssimas ali, enquadramento de dados, né? Vamos lá, os protocolos, eles encapsulam cada datagrama da camada de rede, né? Dentro de um quadro ali da camada de enlace, antes de transmiti-lo. É aquilo que a gente viu também naquela aula anterior, né? O quadro, né? Essa PDU aí da camada de enlace, ela consiste em um campo de dados onde vai ser colocado o datagrama da camada de rede e uma série de campos de cabeçalhos, né? Então, ela vai pegar o que a camada de rede passou para ela, né? Colocar ali nos dados e vai colocar o seu cabeçalho. A estrutura do quadro é especificada pelo protocolo da camada de enlace, né? O acesso ao enlace. Um protocolo de controle de acesso ao meio, Medium Access Control, MAC, não é o endereço MAC address, não, outra coisa, né? Especifica as regras segundo as quais um quadro é transmitido pelo enlace, né? Quando a gente fala de uma comunicação ponto a ponto, né, ou seja, uma comunicação que você só tem um emissor, né, você tem um emissor em uma extremidade do enlace e um receptor na outra, só um receptor na outra extremidade do enlace, esse protocolo MAC é simples, né, acho que pode nem existir, né, e o remetente vai enviar um quadro sempre que o enlace estiver ocioso, né? Não está sendo transmitido nada, ele envia, se ele precisa transmitir, ele envia o quadro. Agora, quando são vários nós compartilhando um único enlace de difusão, né, que a gente fala, a gente vai ter múltiplos acessos e aí o protocolo MAC serve para coordenar as transmissões desses quadros, né? Entre esses muitos nós aí. Entrega confiável, quando a gente fala em entrega confiável na camada de enlace, parece meio estranho, já que a gente falou que o TCP, lá na camada de transporte, que é fim, que faz esse trabalho, né? Mas a camada de enlace também pode trabalhar dessa maneira. Então, realmente é análogo a alguns protocolos da camada de transporte, como o TCP, e fornece um serviço confiável de entrega, né? Esse serviço de entrega confiável da camada de enlace, ele é muito usado por enlaces que costuma ter muito erro, costuma ter alta taxa de erro. Por exemplo, os enlaces sem fio, né? Que pode ter muita interferência ali, né? Então, se espera, o que se tem intenção é de corrigir esse erro localmente, né? O enlace no qual o erro ocorre vai corrigir o erro no enlace que esse erro está ocorrendo, em vez de forçar uma retransmissão, né? Fim a fim dos dados lá pela camada de transporte, por exemplo, tá? Agora, dependendo do enlace, aí é importante isso, né? Eu estou falando aqui de uma entrega confiável na camada de enlace, então eu tenho um meio físico ali de transmissão que está sujeito a muitos erros, então eu posso fazer essa opção por uma entrega, de usar protocolos de camada de enlace para fazer uma entrega mais confiável, que, se possível, corrija esses erros, né? Porque senão se eu não corrijo esses erros, chega na camada de transporte, ele tem que pedir a retransmissão daquele segmento que chegou ou não chegou na frente, chegou com erro ou nem chegou, né? Agora, se o enlace tem baixa taxa de erro,
né, como é o caso de um enlace de fibra ótica, por exemplo, né, ou algumas categorias aí de par trançado. Esse processamento de, de entrega confiável do enlace pode ser uma sobrecarga desnecessária, né? Para que eu vou ficar me preocupando em tratar erros se o meu meio é bastante confiável, tratar erros na camada de enlace, se o meu meio é bastante confiável, quase não tem erros, e se algum erro passa, se algum erro acontece, a, e eu tenho uma transmissão que precisa precisa desse controle de fluxo, precisa dessa entrega confiável, isso é tratado lá na camada de transporte, por exemplo, usando o TCP, né, o protocolo TCP. Então, por essa razão, muitos protocolos da camada de enlace com fio não fornecem um serviço de entrega confiável. Seria uma sobrecarga aí, né? Detecção e correção de erros, né? Detecta erros onde um bit transmitido como 1 é recebido como 0, ou o contrário, né? Que pode ser causado ali por uma atenuação de sinal, né? Então, como eu falei anteriormente, né? Você vai ter, dependendo da força desse pulso, né? Vai ser 1 é, ou 0, né? Então, se essa atenuação do sinal ali acontecer, pode ser que esse bit que era para ser 1 chegue como 0 ou ao contrário, né? Então, a camada de enlace pode ter esse tipo de tratamento, né? Para não passar um datagrama que tem um erro sem necessidade, muitos protocolos dessa camada de enlace, eles vão oferecer mecanismo para detectar a presença desses erros, né? Isso aí é feito obrigando a transmissora a enviar bits de detecção de erros, não sei se vocês viram a videoaula, né, viram no material, que tem esse tipo de tratamento, a gente vai passar por eles aqui rapidamente, e o receptor, então, vai, com base nesses bits de detecção de erro, vai analisar e verificar se tem erro ou não. Então, a detecção de erros nessa camada de enlace geralmente pode ser, né, geralmente é bem sofisticada e fica ali executada em hardware, né, não é nenhuma questão de software, não, né? Quando a gente está falando de elástico de dados, a gente está falando de coisas que estão lá na arquitetura de uma placa de redes, por exemplo, né? A correção de erros é semelhante à detecção de erros, exceto aí que o receptor, ele não só detecta quando ocorreram os erros no quadro, mas também determina exatamente que lugar do quadro ocorreram, né? Então, pode corrigi-lo. Aí, dependendo do tipo de mecanismo de, de detecção de erros ali. Um desses mecanismos, muito simples, é o mais simples, é a verificação de paridade, né? Em um esquema de paridade par, o remetente apenas inclui um bit adicional e escolhe o valor desse bit de modo que o número total de 1 nos dê mais um bits, né? Quer dizer, na informação original mais um bit de paridade. Aqui eu tenho aqui essa representação, eu tenho os dados que estão sendo transmitidos e o meu bit de paridade seja par. Em esquemas de paridade ímpar, o valor do bit de paridade é escolhido para que haja um número ímpar de 1. Né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits 1. Né? E aqui é um esquema de paridade par, no caso. Então, para que o número de uns fique par,
eu ponho esse meu bit de paridade 1 aqui. Se fosse ímpar, seria 0. E aí, se um desses bits aqui, por exemplo, o bit 1, esse bit 1 aqui for transmitido, for recebido lá, chegou, teve alguma interferência e chegou como 0, né, chegou como um pulso eletromagnético que representa o 0, o receptor vai calcular lá. Então tá, então eu tenho 1, 2, aqui veio 0, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o bit de paridade está 1, falou, opa, 9 é ímpar, se eu estou usando paridade par, opa, então tem um erro aí, né? Então ele vai detectar esse erro aí, é um esquema muito simples ali, né? É tão simples que é o seguinte, e se eu, se esses meus dados chegarem lá para o receptor e vamos supor, esse 1 aqui chegou como 0, e esse 1 aqui também chegou como 0. Por exemplo, né, eu estou usando isso, mas eu poderia falar que o 0 chegou como 1, né, dois zeros chegaram como 1 e tal. Mas, seguindo a linha do outro exemplo, esse 1 chegou como 0, e esse 1 aqui também chegou como 0. Então, eu vou ter lá 1, 2, esse aqui chegou como 0, esse chegou como 0, 3, 4, 5, 6, 7. Meu bit de paridade 1, aqui é 1, é par, é 7 mais 1, 8, opa, a informação está correta, manda para frente, né? Então, para você, só um exemplo para mostrar é, o quanto essa verificação de paridade ela é frágil, né? Se você tem um meio muito confiável, ótimo, beleza, né? Você vai aí detectar um erro ali que acontece de vez em quando, pode ser útil. Agora, se ocorre erros muitas vezes, ou esses erros se aglomeram, geralmente você tem rajadas de dados sendo transmitidos, né? E aí, numa rajada, se teve uma interferência por algum motivo, uma atenuação do sinal em uma dessas rajadas, aí vai estar aglomerado diversos erros, vão se aglomerar vários erros e provavelmente essa verificação por paridade não vai ser detectada. Tem também o cálculo de paridade bidimensional, não se assustem, não vou aqui entrar no mérito disso aqui, mas que já é um pouco mais sofisticado, né? Você vai ter os dados ali distribuídos em bits é, em linhas e colunas, né? Em I linhas e J colunas, e vai ter um valor de paridade calculado para cada linha e para cada coluna, né? Então eu tenho meus dados aqui distribuídos, tenho os meus bits de paridade para as linhas, meus bits de paridade ali para as colunas, né? E aí, numa detecção o receptor, na hora que for detectar o erro, ele vai verificar a paridade tanto para a coluna quanto para a linha, isso vai dar uma maior precisão, né? Nessa questão da detecção de erro, né? Ele vai, inclusive, poder identificar aqui o bit que foi corrompido e poder corrigir, né? Porque ele vai verificar tanto a linha quanto a coluna, ele vai saber exatamente qual bit que foi corrompido, e aí ele vai poder modificar. Opa, pela paridade aqui, esse deu erro de paridade nessa linha, deu erro de paridade nessa coluna, pronto, eu tenho ponto aqui, eu tenho bit que está errado. Então, ele não é 0, ele é 1. Ele vai poder corrigir esse erro, né, de bit. Isso tudo eu estou falando da camada de enlace de dados, né? Bem próximo ali da questão de transmissão física. E aí tem o checksum, que é mais né, o CRC 32 bits, que é bastante utilizado para a identificação desses erros, né? Você tem
polinômio aqui de grau 32, onde os coeficientes aqui, os x, né, que estão aqui, vão ser os meus bits transmitidos, né? E aí você vai fazer uma divisão ali por um polinômio gerador e vai transmitir o resto dessa divisão no campo FC, no campo checksum lá do datagrama, né? Aí quando chegar no receptor, ele vai fazer o mesmo cálculo e o cálculo dos bits que ele recebeu, dos dados que ele recebeu, vai dividir ali pelo como é que é? Pelo gerador de grau 32, e se o resto da divisão for igual, beleza, muito provavelmente não houve interferência nessa transmissão. É coisa assim de, se o resto é igual, é coisa de 1 em mais de 4 bilhões de chance ali de o resto ser igual e mesmo assim ter acontecido um erro e não ser detectado. É muito difícil, né? Só uma pausa para áudio aqui, pessoal. Eu não sei direito quanto falta para a camada de enlace, mas eu vou até o fim, se todos sobreviverem. Bom, controle de acesso ao meio. Vocês estão vivos aí, né? Então, beleza. Controle de acesso ao meio, né? Logo no início ali, quando a gente começou a falar aqui da camada de enlace, eu falei sobre os tipos de enlace de dados, né? Eu falei ali do ponto a ponto, né? Dois computadores ligados diretamente, por exemplo, né? Pelas suas placas de rede ali, com um cabo ali, crossover e tal. E aí você tem um único emissor numa extremidade e um único receptor na outra extremidade. Beleza. O outro tipo de enlace é o de difusão, que a gente fala, que aí você pode ter vários nós remetentes e vários nós receptores, né? Todos conectados ali no mesmo canal de transmissão, um canal de transmissão único, compartilhado ali. Isso quer dizer o quê? Todas as máquinas disputam esse canal, né, de transmissão, e todas as máquinas ouvem os dados que estão sendo trafegados, né, no canal. Uma coisa já fica mais complexa, né? A, a Ethernet, né, as LANs sem fio, são exemplos disso que eu estou falando, de tecnologias de difusão da camada de enlace, né? Esses canais de difusão, eles são muito usados nas LANs, né? Em redes que estão ali geograficamente tão concentradas, por exemplo, numa empresa, num único prédio ali, né? Na universidade, enfim. Aí assim, trazendo essa imagem lá do Kurose, né, que ele trata assim, né, se a gente pensa em uma festa onde tem muitas pessoas ali que se encontram, uma sala ali, né, as pessoas vão conversar, vão falar, vão escutar, a gente vai ter uma noção ali, a gente consegue imaginar ter uma noção da difusão, né, o ar aí vai ser o meio de transmissão, né. Na sala de aula, por exemplo, também o professor fala, os estudantes compartilham esse canal esse meio de transmissão, que é o ar ali, e é um meio de transmissão por difusão, né? A gente tem, nesses casos, tem um problema fundamental ali, nesses cenários, que é justamente determinar quem fala, né? Então, no caso da rede, quem vai transmitir no canal, né? Quem vai transmitir e quando vai transmitir, quando vai falar. A gente, a gente estabelece protocolos entre a gente, né? Não é todo mundo que, que obedece, mas a gente estabelece esses protocolos aí. Então, levanta a mão,
pede licença, enfim. Então, ou então estabelece uma reunião, todo mundo vai ter o tempo para falar, né? Enfim, a gente estabelece alguns protocolos ali. E a rede de computador vai ter protocolos ali semelhantes, né? Que é o que a gente chama de protocolo, a gente está falando de controle de acesso ao meio, né? A gente chama de protocolos de acesso múltiplo, né? De acesso ao meio, onde esses protocolos eles vão, onde os nós, né, vão regular sua transmissão pelos canais de difusão que eles estão compartilhando, né? Então, como todos os nós têm a capacidade de transmitir quadros, mais do que dois podem transmitir quadros ao mesmo tempo. Quando isso acontece, todos os nós recebem vários quadros ao mesmo tempo, isto é, os quadros transmitidos colidem em todos os receptores. Em geral, quando há uma colisão, nenhum dos nós receptores consegue perceber algum sentido nos quadros que foram retransmitidos. De certo modo, os sinais dos quadros que colidem ficam inextricavelmente, nossa senhora, embaralhados. Quer dizer, em outras palavras, é impossível você entender esses dados. Eles vão estar tão embaralhados ali que você não consegue desembaralhá-los, né? Assim, todos os quadros envolvidos na colisão são perdidos e o canal de difusão é desperdiçado durante o intervalo de colisão. É claro que muitos nós querem transmitir quadros com frequências, muitas transmissões resultarão em colisões e grande parte da largura de banda do canal de difusão será desperdiçada. Para assegurar que o canal de difusão realize trabalho útil quando há vários nós ativos, é preciso coordenar as transmissões desses nós ativos. Essa tarefa de coordenação de responsabilidade do protocolo de acesso múltiplo, né? A camada de enlace, ela controla o acesso ao canal de comunicação de acordo com a tecnologia que está sendo utilizada, que que é efetuado pela subcamada de acesso ao meio, que é a subcamada MAC, né? Medium Access Control. Bom, a gente já viu agora há pouco a questão das alocações de canais, né? Que você tem o FDM e o TDM, né? Por frequência, por tempo, para não virar uma confusão e ter colisão e ninguém conseguir transmitir nada, separa em frequência ou separa em tempo, né? Essas são alocações de canais considerados estáticos ali, e os dinâmicos, onde nesse modo, o canal é compartilhado entre as máquinas da rede, podendo ter ou não gerenciamento de alocação de acesso ao meio, né? A gente viu ali, quando falou de camada, da camada física, sobre essas multiplexações, né? A gente viu essa questão de divisão de canal, que vão ser transmitidos ali simultaneamente os dados, né? E no caso aqui, usando parte da banda de transmissão, aqui usando a banda toda, mas com o tempo, né, dividido por tempo. Bom, outra classe de protocolos de acesso múltiplo, né, para controlar esse acesso ao meio, são as classes denominadas de protocolos de acesso aleatório. Né? Nesses casos, os nossos transmissores, eles sempre transmitem utilizando a taxa total do canal, né? Eles vão usar a banda toda ali desse meio de transmissão. Quando tem colisão, cada nó que está envolvido, né, vai retransmitir repetidamente, né, várias vezes, seu pacote até que o pacote seja transmitido sem a colisão, né? Mas quando sofre uma colisão, quando um nó sofre uma colisão ali, ele nem sempre retransmite o quadro de imediato, né? Dependendo desse protocolo que ele está utilizando, ele vai esperar um tempo aleatório lá,
antes de transmitir o quadro de novo, né, para ter uma chance maior ali, a gente vai ver um desses protocolos, para ter uma chance maior desse pacote finalmente ser transmitido sem sofrer colisão, né. Porque, assim, se após a colisão, né, os tempos de atraso ali são escolhidos de modo independente, é possível que um dos nós vai escolher ali um atraso, sei lá, um atraso mais curto, que vai ser o suficiente para que o atraso escolhido pelos outros, né, sendo maior, aí esse nó ele vai conseguir o meio desocupado para transmitir. Mas vamos lá, vamos ver esses protocolos, algum desses protocolos fica mais fácil de entender, né? Bom, protocolo de acesso aleatório, um deles é o Aloha, um dos mais simples ali, foi desenvolvido lá na Universidade do Havaí, em 1970, e ele é um precursor aí dos protocolos que são usados nas redes sem fio, que utilizam meios de difusão. Precursor, mas foi evoluído para isso, né? Não há mecanismo de controle de acesso ao meio, né? Ele não escuta a rede, né? Ele vai transmitir vai transmitir quando ele desejar, né? Ele não ouve antes, não ouve ali o canal antes de transmitir. Ah, eu tenho algo para transmitir, eu transmito, simplesmente assim. Ele é meio mal educado na conversa, né? Ele chega ali, ele não quer saber se tem alguém conversando, não, ele já chega falando, né? Se há colisão, os dados vão ser perdidos e aí ele vai retransmitir o quadro, né? Então é isso, a decisão de transmitir, ela é tomada por um desses nós, né, que usa esse protocolo, independentemente da atividade dos outros nós, que estão ligados ali nesse canal, né, nesse canal de difusão. Então não há preocupação se por acaso há outro nó transmitindo. Ele chega lá e transmite. E aí vai ter colisão e ele vai retransmitindo até passar, né, passar esse pacote ali. Já o CSMA, ele já é um pouco mais educado, né? Ele possui detecção de portadora, né? Ou seja, as estações só vão transmitir se detectarem que o canal está livre, né? No caso do Aloha, ele não tem detecção de portadora, ele não transmite só se o canal está livre, né? E no CSMA, ele tem dois tipos, o persistente e o não persistente. O persistente, a estação ela fica escutando o canal, fica lá, né? Ela fica observando ali o canal antes de transmitir, e quando ela percebe que esse canal não está sendo usado por mais ninguém, ela transmite seu quadro, né? Se houver colisão, né, porque às vezes nesse tempo que ela escutou e que percebeu que não está sendo utilizado, ela transmitiu o quadro, pode coincidir com um tempo ali que algum outro nó também detectou que a banda ali, o meio estava desocupado e transmitiu também, e aí acaba tendo a colisão. Então, se houver colisão, a estação vai repetir a transmissão do quadro após aguardar um tempo aleatório. Tá? A não persistente, a estação escuta o canal antes de transmitir. Né? Se o canal estiver ocupado, aguarda um tempo aleatório e reinicia o processo. Quando em uma dessas escutadas aí do canal, o canal não tiver ocupado, transmite o quadro novamente. Parece a mesma coisa se a gente não prestar atenção em algo aqui. A questão é o seguinte, quando fala que reinicia o processo, ele vai lá e escuta o canal, né? Ah, o canal está ocupado, ele para de escutar. Então, ele desocupa o canal ali. Ele para de escutar o canal, espera um tempo e volta a escutar. Está ocupado? Para de escutar o canal, espera um tempo, volta a escutar. Está ocupado? Para de escutar o canal, tá lá. Aí volta a escutar. Opa,
Está livre. Vou transmitir o quadro. Aí transmite. Esse aqui, não, ele fica escutando. Está ocupado, ele continua escutando. Ele não para de escutar o canal, né? O tempo aleatório dele de transmissão vai ser só depois que tem a colisão. Esse aqui não. Ele está ali fazendo lá o procedimento dele de escutar o canal. Opa, tá ocupado. Ele para de escutar, espera um tempo aleatório e, e volta a escutar o canal. Vai repetindo isso até poder transmitir. E aí, seguindo aí, o CSMA também tem o CSMA com detecção de colisão, né? Possui detecção de portadora também, quer dizer, ele vai escutar ali o canal, e ao efetuar uma transmissão, uma estação fica escutando a rede. Detectando uma colisão, ele interrompe a transmissão do quadro, né? Então, ele tem evolução em relação ao CSMA, consiste no fato de que, para utilizar o canal, assim que percebe a colisão, desculpa, ele para de utilizar o canal assim que percebe a colisão, deixando de utilizar o canal antes do CSMA, né, que continua transmitindo o quadro inteiro. Esse CSMA-CD é o quadro utilizado aí pela Ethernet, tá? Pessoal, eu sei que foi um pouco maçante aqui, mas é isso, queria chamar a atenção, são assuntos aí importantes que eu queria trazer, e eu passei bastante do tempo para variar aqui, e, e aí vamos fazer o seguinte, deixa eu interromper a gravação.